os droguismos fabricantes de alocados e suicidas, que está uma calamidade, que já tem uma convenção para ninguém mais falar nos suicídios no mundo. Sodoma e Gomorra, perto desta podridão, não era nada, nem cafezinho. Se é que naquele tempo eles entendiam de cafezinho, que eu duvido muito. Mais podre do que agora, nada. E se calhasse, por exemplo, de Deus falhar com o dilúvio, que reduzirá os encarnados a 1/3. Se Deus tirasse a expulsão dos cabritos para mundos inferiores, se Deus tirasse da Bíblia o que tem a judaico-cristã, nós ficaríamos com o quê? Se alguém pudesse dizer, não poder confiar nem mesmo na justiça divina, ia confiar no quê? Se viessem a falhar o dilúvio, a expulsão de cabritos, sobrando 1/3 no planeta para aí começar a existir a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Se nada disso acontecesse, o que é que eu vim fazer no mundo? O que é que eu vim entregar? Para que fim? Preparem-se, portanto, para merecer pertencer ao 1/3 que vai sobrar. E se quiserem estar bem perante a justiça divina, do pentagrama divino, das 5 verdades divinas fundamentais, Deus, sua justiça, seus dons, mandamentos e santos espíritos mensageiros. Dessas 5 verdades, vivam bem só 2. Os mandamentos de Deus e o cultivo das graças mediúnicas, dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que favorece a revelação perene, instrutiva e consoladora, e que por isso são isto, os dons. Aquela graça divina através da qual o Pai Nosso tira a orfandade de nós, os seus filhos. Eu já não sou mais filho de Deus. Para 37 encarnações eu já vim como delegado ungido, já representava Deus. Depois, se eu ensinei que tudo que sai do caminho divino tem que voltar a Ele como divino, ninguém mais tinha direito de acontecer isso se não fosse comigo. E aí? Agora quero dizer isto a vocês, olha aqui, Jorge. Se ninguém, de Vyasa Veda para cá, quando eu entreguei a primeira escola iniciática do mundo, ninguém tivesse inventado nenhum maldito padrequismo, adulterando tudo, você pensa que tinha um filho de Deus tornado a unidade divina? Tinha uma quantia enorme. Enorme. O primo Jesus, por exemplo, que aprendeu tudo comigo, ele resume: Deus é Espírito e verdade e quer que seus filhos venham a nascer. Bom, acabou. Precisa de discurso? Quem vai deter o dilúvio, a expulsão de cabritos, para depois o 1/3 a sobrar viver a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11? Iria ser Deus a falhar? Não faltava mais nada. Em lugar de ter 2/3 expulsos, tivesse 1/3 só, e o número constituinte do 1/3 ao sobrar para povoar o planeta de novo em século e milênio, eu gostaria que esse número fosse maior. Mas não se pode fazer nada, porque Deus é primeiro inteligência, depois justiça e depois é que é amor. Este é o problema. Quanto a gente gostaria que não precisasse de dilúvio e expulsão de cabritos. Quanto dói ter que pensar nisso. É triste, mas não pode ser diferente. Graças. Ele vai ler essa oração a Deus 3 vezes.
Vede bem, é na administração suprema, aquilo que eu passei para a escola dos essênios profética. Convida o teu irmão 3 vezes para o caminho. Se ele vier, veio, se não, deixe-o. Não te atrases e nem te percas por ele. Ele vai ler para todos, na carne e fora da carne, aqui 3 vezes a oração ao princípio. Todos nós vamos orar. Sobre a árvore devo dizer isto. Só tem a árvore citada e a Bíblia inteira é minha. Claro, tenho nela 6 nomes: Enoque, Moisés, Elias, profeta Ezequiel, João Batista. E no Velho Testamento a bestialidade clerical fez sujeira, inventou coisas que não eram da verdade. Por Deus é a árvore da ciência do bem e no seio do paraíso de meu Deus, a árvore da ciência do bem e do mal, da verdade, cujos frutos e cujas folhas servem para alimentar e curar os filhos de Deus, porque é a verdade. No Apocalipse, e não houve adulteração, no seio do paraíso do meu Deus, a árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos e cujas folhas servem para curar e alimentar os filhos de Deus, que é o próprio Deus, que é a verdade. Esta é que é a questão. Agora fica o mundo espiritual, a plena vontade para se comunicar de Deus para baixo. Porque com o Espiritismo eu trouxe Joel 2,28, a grande eclosão mediúnica. E agora com o divinismo, mais desenvolvimentos, mais mediunismos e por aí afora. Portanto, ficamos aqui à disposição do mundo espiritual, que pode se comunicar aí por várias pessoas, acho. De fato, minha gente, a lei ordena comportamento. Agora, quando se trata de dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que favorece a revelação perene, que é instrutiva e consoladora, quando se trata dessa graça, eu digo que algum dia fora da carne, vocês vão saber o que é que quer dizer de Deus, dons do Espírito Santo, carismas, mediunidades, porque ele, princípio diz, meus dons, através de cujos meus dons, eu não deixo vocês órfãos, meus filhos. Isto tem uma extensão que vocês vão saber quando crescerem até isso, porque por hora ficarão imaginando. Bem, eu vim ao mundo com uma ordem: exponha sempre, não imponha nada. Deixe que cada um seja juiz em causa própria. Se semear o acolhimento às verdades divinas, é juiz em causa própria a seu favor. Se virar as costas para o desígnio divino, é juiz em causa própria contra ele mesmo. Nós não pudemos implantar Isaías capítulo 11. E a coisa mais maldita, desgraçada e infame que poderia acontecer, aconteceu. Os assassinos de nós dois, eles passaram a se dizer cristãos. Olhe, o bestialismo romano, por ser bestialismo romano, tirou o adjetivo santo. Lá em Itápolis e por aí afora, o pessoal, e já tem boletim impresso em que acrescentaram o adjetivo santo. Até nisso o bestialismo romano
e posteriormente o falso profeta, o protestantismo saído, todos eles nesse crime de alta traição, porque é alta traição, tiraram o adjetivo santo, que é Espírito Santo, carisma, mediunidade, dons, tudo isso. Mas como a besta só podia fazer coisa de besta, e o catolicismo está aí. Agora, nele só houve um mérito que eu reconheço, do bestialismo romano. É que eles puseram Igreja Católica Apostólica Romana, não cristã. Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda bem que o remorso acho que funcionou. Mas então aplica o adjetivo santo. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Vão falar, mas antes que os videntes falem, eu quero dizer que, por ser quem tinha de restaurar tudo e entregar a Bíblia de Deus e o divinismo que é de Deus, neste planeta, onde tantos espíritos fazem convivências na subcrosta, tantos espíritos, filhos de Deus, pululam na atmosfera da Terra, que está tudo cheio por aí, espíritos que não têm tanto de dívida a ponto de chafurdar no submundo da subcrosta e por aí fora. Você já está mudando de cor um pouco. Viu? Então pulula aqui na atmosfera da Terra, estão influenciando uns sobre outros em crimes hediondos, droguismo, fabricando loucos e suicidas, e uma porção de coisa por aí, bem negativa, infelizmente. A humanidade está podre como nunca podre foi em tempo algum. Por isso mesmo que o dilúvio está aí pertinho e a expulsão de cabritos também. E tem aqueles outros 230 mil que saem por via da carne, que tem quem afunda lá para baixo, tem quem pulula aí no seio da família, preso por isso, sentimento, o eletromagnetismo mandando, prendendo espíritos no recinto. Outros ficam aí festejando os esqueletos lá no cemitério, grandes louvores aos esqueletos e aquilo tudo. E tem aqueles poucos que saem dos 230 mil que vão para os planos de luz e glória relativamente aos merecimentos. Então, a este serviço socorrista, que é o encargo de retirar dos lugares, seja mais para baixo, menos para baixo, por aí afora, recai na responsabilidade da Mãe Maria. A este serviço, minha gente, eu quero aplicar tudo quanto eu possa para ajudar o quanto possa em tudo isso. E depois da retirada é que vem o encaminhamento, as escolas. E muitos que são retirados vão estagiar em hospitais do espaço aí por um tempo, e aqueles curados assim relativamente, reencarnam logo. Sempre depois que o fulano vai para o hospital do espaço, quando ele está melhor, reencarna. De preferência reencarna, porque é uma grande coisa poder reencarnar. O caso é esse. Então, esse trabalho que eu me proponho a fazer, depois de entregar tudo o que devia entregar, restaurando, entregando o espiritismo e agora o divinismo, é que eu faço da minha obrigação nas reuniões ser de resultado, nesse sentido, de retirada desses lugares e encaminhamento. Esta é a questão. Faço muito empenho que todos aqui pensem bem nisso, nesse serviço maravilhoso,
E considerando a respeito desses que possam ser recolhidos, considerando sempre que cada um de nós poderia estar no lugar deles. Esta é que é a questão. Então, vamos festejar também este acontecimento. Deus mandou eu entregar ensinos, não é? E para a conduta, os mandamentos. E como graça, profunda graça, o sagrado mediunismo, a graça que, através dela, Deus tira a orfandade de seus filhos encarnados e desencarnados. Presto e quero que preste muita atenção neste serviço, comandado pela Grande Mãe Maria. Porque se não fosse por isso, eu não sei se eu estaria aqui ainda no mundo e aqui neste momento fazendo isso. Porque eu gosto de procurar servir para alguma coisa. Esse é o problema. Os videntes vão falar. Eu ainda não pendurei dentadura ali no forno, aquela de plástico, para fabricar videntes. Porque por ano olhando para aquilo, tinha que dizer, estão sendo vidente. Então que os videntes falem em síntese assim, não fazendo a coisa muito comprida, porque é sempre a reprodução da mesma coisa. Caso é esse. Está escrito no Apocalipse que o local onde está sediada a besta, Roma, será procurado e não achado por estar nos abismos. Os terremotos seguidos, produzindo aludes e desmoronamentos, é que vai fazer isso. Tem 4 tirantes de aço na parte astral. Uma tirante vai do Polo Sul, atravessa, vem pelo Chile, pega um pedaço da Argentina, bate na Califórnia, bate na Europa e bate no Médio Oriente. Do outro lado do planeta tem outro tirante que pega lá na parte da Rússia, por lá de baixo, pega tudo aquilo, chega a pegar aquela parte de Índia, China, e do outro lado, lá onde está a Oceania, Austrália, e vai parar lá no sul. Depois tem 2 tirantes que são transversais assim, liga aqueles 2. São 4 tirantes só. A hora que da parte de Deus for dito até agora, as legiões espirituais vão puxar aquilo e dar-se-á a modificação na posição geográfica dos continentes, que vai reduzir os encarnados a 1/3. A Mãe Maria já me falou outro dia que o planeta vai ficar muito bonito. Mas eu disse, olha aqui, querida mãe, o planeta nunca foi feio, digamos assim. Tem belezas extraordinárias, mas tem tufões, maremotos, terremotos, tem vulcões, tem tudo isso e tudo mais. Que é até... Deus podia ter falado um pouquinho mais quando no Velho Testamento tem aquilo. Quando fordes mansos e humildes, eu, Senhor, increparei os insetos da minha e retirarei da terra o espírito imundo. Ele podia dizer assim, quando tudo lá para frente for melhor, depois da grande seleção, porque primeiro é punição pelo dilúvio, depois seleção. Tá bem? Aí, então, vai deixar de haver tudo isso de catastrófico que tem por aí. O fato é esse. Paciência. Eu entreguei tudo quanto Deus mandou entregar.
de ensinos e as advertências e as instruções sobre a conduta a ser vivida. Os clericalismos foram servindo de pedra de tropeço ao desígnio divino. Vejam que Jesus do rabinato judeu diz: malditos de meu pai e judeus porcos. Matastes os profetas, estavam matando ainda, e mais um matareis. Aí ele se enganou também, porque esforaram muito mais sempre. O caso é esse. Da lei, então, eu e Jesus dizíamos assim, porque eu e Jesus nascemos na Galileia e não em Jerusalém. Na Galileia se falava o aramaico, um dialeto. Para nós falávamos a doutrina do Pai, a verdade e um símbolo, uma parábola, a vinha do Senhor. Na minha boca de Jesus, quando vocês leem que nós falamos, aplicamos as palavras evangelho, evangélico, evangelho em grego, e latim e português, é tudo adulteração. Porque eu e Jesus não usamos essas palavras. O bestialismo romano é que a boca acabou pondo na minha boca e de Jesus até aquilo que nós nunca dissemos. Porque o nosso dialeto era aquele. E sabíamos muito bem, eu e Jesus, que Deus dá a cada um segundo suas obras e não sua religião. Este é o grande problema. Ensinamos certo. Agora, quando saímos da Galileia e viemos para Jerusalém, que era o que tínhamos de fazer, então nós fomos fazendo tudo. Mas nós não dissemos muita coisa que vocês leem nos 4 evangelistas. E também quero dizer aqui, por isto mesmo, que 253 pessoas escreveram sobre mim e Jesus, não 4 evangelistas. O São Jerônimo demorou 30 anos, de 380 a 410, para reduzir 253 obras à Bíblia Vulgata. Não como ela está, porque ela tem muita adulteração. Não tudo foi adulterado, tem muita adulteração. Tá bem? Se fosse 4 evangelistas, só em 30 dias ele fazia. É claro. Então há muita coisa que vocês não sabem de jeito nenhum e não engolem sapo, não engolem lagarto, jacaré, jiboia, dinossauros e outras coisas mais. A verdade é essa. Fiquem bem com o Evangelho Eterno e com o Divinismo, mas não se esqueçam que se não viverem os 10 mandamentos como Deus quer e não cultivarem os dons do Espírito Santo, a suprema graça que Deus distribui a seus filhos, através de cuja graça Ele tira a orfandade de seus filhos. Se não viverem esses 2 mandamentos, não é que vão viver o Evangelho Eterno. De jeito nenhum. Do pentagrama, 5 verdades: Deus, sua justiça, seus 12 mandamentos e santos Espírito mensageiro. Eu reduzo a viver a lei e cultivar o sagrado mediunismo, sempre instrutivo e consolador. E que por isso Deus tira a orfandade de seus filhos. Evangelho Eterno, minha gente, é a fonte de ensinamento como nunca a Bíblia nenhuma apresentou. E nem poderia ser. Por isso que em Apocalipse 14, 1 a 6, Deus avisa vocês assim: um cântico novo tereis, um anjo, um mensageiro poderoso vos entregará o Evangelho Eterno. A Bíblia de Deus e o divinismo que é de Deus. Agora, fora da lei de Deus e do nobre cultivo das graças mediúnicas, ninguém arruma nada. A verdade é essa. Reduzir mais a termos do que isso, e ordenanças, eu não posso. Não posso porque tenho que ser justiça primeiro, para ser depois amor.
O caso é esse. Vejam bem, só duas coisinhas, viver a lei e cultivar as graças mediúnicas, porque Jesus vai infusar naquela vida, no século que vem, país de língua espanhola, em que ele vai reencarnar, sendo filho da Mãe Maria outra vez, e vai ter todas as oportunidades de vir a infusar neste planeta, nesta galáxia, como ele, Jesus já disse outro dia, sondou tudo